Olá, minha querida irmã, meu querido irmão, seja bem-vinda, bem-vindo à casa de Nossa Senhora da Piedade. Dia de Lexio Divina, que alegria podermos nos encontrar com o Senhor, com esta palavra que é Espírito e vida. A quem iremos, Senhor? Só Tu tens palavra de vida eterna. Vamos nós nos dispor a fazer como Nossa Senhora, a Mãe da Piedade. Meditar em nosso coração esta palavra, insistir nesta palavra, aguardar a palavra, que ela entre em sua alma, penetre os sentimentos, vai lembrar São Bernardo de Clairvaux. Busca, noite e dia, a luz do amor de Deus, porque se guardares esta palavra, ela te guardará. Maria, e estamos na casa de Maria, nos ensina a guardar esta palavra. Toque-se num momento de silêncio, de oração. Se presentifique. Aproveite um instante para receber presença, a sua própria presença. Seja de si. Tranquilize seus sentimentos, suas preocupações. Agora é momento de estar com Cristo, com o Espírito Santo. E ao ser de si, entregue-se a Deus. Oferte-se a Ele neste momento. Ele vem falar, vem curar, vem conceder a sua graça. Estamos nós mais uma vez na Lexio Divina. Meditamos hoje o segundo domingo da Quaresma. Estamos ainda no deserto. Essa palavra nos acompanhou na semana passada. Midbar, lugar onde Deus chama o seu povo para despojar-se. Deserto que Cristo atravessa conosco, como podemos contemplar com a ajuda do evangelista Mateus, no capítulo 4 de sua narrativa. Vamos então aqui fazer uma reminiscência, retomar os textos. A meditação da palavra de Deus pede o tempo todo que nós retomemos. Isto é o midrash no hebraico. A gente vai e volta, vai e volta. É o agar, é o zunido da abelha, a insistência do barulho que faz a pomba, o rugir do leão. É assim que se medita as Escrituras. Som contínuo, uma constância, onde nós vamos e voltamos, vamos e voltamos, vamos e voltamos, e a cada momento o texto se revela a nós como uma verdade única, profunda, transformadora. Nenhum encontro com este texto é o mesmo. Pobres de nós, se imaginamos que podemos esgotar as Sagradas Escrituras. Não, sempre a Escritura se oferece a nós de um modo que, em sendo antigo, é tão novo, tão surpreendente, tão aberto ao futuro, com um alcance infinito. As palavras das Escrituras estão para além da nossa compreensão. Elas sempre se oferecem de um modo novo, sempre se oferecem de um modo novo. Éden, jardim da delícia, projeto de Deus, lugar da bênção e da vida. Éden, jardim do Éden, projeto de Deus, lugar da delícia, bênção e vida. Deserto, lugar em que o povo deve repousar na promessa. O povo caminha no deserto na expectativa de chegar à terra onde corre leite e mel. Terra que Deus jurou a Abraão e a sua descendência para sempre. Deserto, lugar da travessia. Deserto, lugar da falta. Deserto, lugar da morte. Veios paralelos? Faça aí um quadro na sua cabeça. Éden, deserto. Éden, projeto. Deserto, promessa. O pecado estraga o projeto de Deus. É preciso então uma promessa restauradora. Éden, delícia, lugar de encantamento, desfrutar da presença de Deus. Deserto, lugar do risco, do calor, da travessia. Éden, lugar da bênção. Deserto, lugar da falta. Éden,
lugar da vida. Deserto, lugar onde a morte está à espreita. É assim que o texto bíblico vai construindo os paralelos, as inclusões. A mentalidade hebraica pensa desta maneira. O texto vai estabelecendo palavras, é por isso que insisto sempre nas minhas homilias. Vamos fazer como as crianças, vamos prestar atenção nos detalhes, porque nenhuma palavra é colocada no texto bíblico de um modo despretensioso. O texto é escrito como um midrash, como uma recordação, como um agar, onde se vai e volta, vai e volta, vai e volta. E assim nós percebemos o sentido unitário que se revela a nós. No Éden, se nós vamos lá, em Gênesis 1, 28, inícios da Sagrada Escritura, primeiro relato da criação, assim diz: depois de Deus ter criado o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, Deus os abençoou e disse-lhes: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Esta é a grande bênção dionisíaca, genesíaca, melhor dizendo. Dionísio é outra coisa. A grande bênção genesíaca é a bênção da fecundidade. Genos, gênesis, gônodas, nascimento, vida. Deus abençoa o homem e a mulher, de modo que a união do homem com a mulher dão à luz a uma outra vida, e assim se perpetua o projeto da criação. Só que acontece a desordem do pecado. Vamos lá? A Gênesis 3, versículo 16. Gênesis 3, versículo 16. Depois do pecado, Deus disse à mulher: multiplicarei os sofrimentos de tua gravidez, entre dores darás à luz os filhos. Olha que coisa interessante, é preciso aqui entender. Não é que Deus está punindo com ressentimento Eva. Ele está dizendo aquilo que, na verdade, é uma consequência do pecado. Tomemos cuidado para não ver um Antigo Testamento segundo a perspectiva de um juiz tremendo, de um tirano severo. Não. Cada vez que ele tem uma palavra mais firme, mais dura, esta palavra é, na verdade, uma pedagogia. Nós podemos ler lá no livro dos Provérbios: como um pai educa os seus filhos, assim o Senhor Deus também, de alguma forma, vai açoitando os que dele se aproximam. Está no Cântico de Judite. É antes para a advertência que o Senhor açoita os que dele se aproximam. A ideia é aqui de uma pedagogia, não de um ressentimento. Uma pedagogia de modo que a partir do sofrimento e da dor começa o início da redenção. Essa que é a ideia. A dor, o sofrimento tem função redentora. Como vai lembrar os padres da igreja: quem te criou sem seu concurso, não te salvará sem você. Esta que é a perspectiva das Sagradas Escrituras. Ele nos criou sem depender de nós. O pecado desregula este projeto. Portanto, cada um de nós é chamado a tomar parte nesse projeto de salvação, e o fazemos inevitavelmente com nosso suor e nossas lágrimas. E aí se diz que a mulher terá na gravidez os seus sofrimentos multiplicados. Aqui é uma abordagem metafórica do texto. O que significa isso? Significa que a gravidez, o parto, que era uma bênção, agora é o lugar da ambiguidade. A mulher, que é Eva, e Eva, vivente, a mãe dos viventes, terá que dar à luz com dor. Qualquer mãe sabe o que isso significa. Se você é mãe, você sabe muito bem o que esse texto está querendo dizer. A mãe dá parte do corpo para dar à luz um filho, uma filha. E ao longo de toda a vida, terá que dar parte da alma para gerar este filho. Quanta dificuldade, quanto cansaço, quanta preocupação, quanta ingratidão numa maternidade. É isso que o texto está querendo dizer. A vida é uma bênção, mas por conta do pecado ela se torna sofrível, dificultosa. Vamos rezar isso? O parto que todos nós temos que fazer
a travessia deste deserto. Concebemos nossa vida, nosso casamento, nossos filhos, nossos projetos, sempre com suor e com lágrimas. Não é que Deus retire de nós as suas bênçãos, mas o pecado torna dificultoso, o apego torna dificultoso, todo o processo de parto, de cuidado. Agora nós vamos à primeira leitura. Livro do Gênesis, capítulo 12. E assim se diz, capítulo 12, versículo 1. O Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Vamos às palavras? Lexo Divina é encontro com a palavra. Não vamos perder as palavras. O Cristo nos fala através das palavras. O Senhor, tetragrama impronunciável, Yav. Olha só, Eva, Yev, a mãe dos viventes. Agora o Senhor, Yavé, aquele que dá o ser, que faz existir. A origem das palavras é a mesma no hebraico. Ele agora, o Senhor da vida, Adonai, se dirige a Abraão, aqui ainda com o nome de Abrão, e diz: ele que é o vivente, o que dá a vida, ele diz: sai. Vamos nos ater a isso. O Senhor Deus está aqui iniciando um caminho de regeneração. Porque olha só, já parou para pensar que durante diversos momentos da Bíblia aparecem mulheres estéreis? A esterilidade é na Escritura um grande sinal da consequência do pecado. Porque nós somos feitos no Gênesis, no Éden, para a vida. O pecado desregula e introduz a morte. Portanto, um grande sinal da morte, como que desafiando o poder de Deus, dizendo quem é que vence, é a infertilidade da mulher. Entende? Darás à luz com dor, a infertilidade, como consequências do pecado. Raquel, Ana, Isabel, todas padecem disso, desta consequência do pecado que é a infertilidade. E Abraão está descendo. Desce com seu pai de Ur dos Caldeus, se estabelece em Aram e tendo um conjunto de escravos, um punhado de gado e a dor de uma mulher que não pode conceber e que, portanto, não poderá ajudá-la a prolongar os seus dias na descendência. Está enfraquecida a força da bênção genesíaca. Agora Deus, de novo, visitando Abraão, lhe dirige como Deus da vida a promessa: irás conceber. Sua descendência será como as estrelas dos céus, como as areias da praia. Vamos a Isaías. Isaías 51. Isaías 51, versículo 2. Olhai para Abraão, o vosso pai, e para Sara que vos deu à luz. Ela era uma só, quando a chamei, mas eu a abençoei e a multipliquei. Olha a força deste texto. O Deus de Israel é aquele que olha para a dor de Abraão, desposado com uma mulher estéril, consequência do pecado. Ele olha, vê, se aproxima. Ela estava só, mas ele a chama. Chama nesse seu deserto. Chama para a vida. E ela, que era uma só, é abençoada. A bênção de Gênesis. E se multiplica. Entende? Este texto da profecia de Isaías, em comunicação com a leitura de Gênesis 12, está nos ajudando a entender isso. Deus está restaurando, renovando, fazendo da morte brotar a vida. E o vivente, Yav, Adonai, diz a Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do pai. Vamos de novo a Isaías? Isaías, capítulo 51, versículo 2. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara que vos deu à luz,
ela era uma só quando a chamei, e a abençoei, e a multipliquei. Vamos? Sim, prossigamos o versículo. O Senhor consola Sião, consola todas as suas ruínas, Ele transforma o seu deserto num paraíso, e fará do seu ermo um jardim do Senhor. Nele haverá gozo, alegria, ação de graças e som de louvor. Está entendendo a comunicação do texto? O Senhor olha para a solidão de Sara, de Abraão, abençoa, consola, transforma o deserto num paraíso. É o que nós cantamos nesta música Oração de Nossa Senhora, Senhora da Piedade. No filho que tu geraste, o deserto se faz jardim. Ele é o Consolador, o Príncipe da Paz, Conselheiro admirável, Pai dos tempos futuros. É nele que encontramos o deserto e o jardim. É nele que o deserto se converte em jardim. E ali podemos recuperar de novo o gozo e a alegria. Isto em Isaías 51, versículos 1 a 3. Vamos lá ao livro do Deuteronômio. Deuteronômio, livro do deserto. Deuteronômio. Foi no 32, foi no deserto que o Senhor achou seu povo, num lugar de solidão desoladora, e cercou-o de carinho e proteção. Vamos ao Salmo. O Salmo da liturgia de hoje. O Salmo da liturgia de hoje, Salmo 32, no versículo 18. Os salmos são sempre uma reminiscência, uma recordação das Sagradas Escrituras. Nos salmos está toda a Torá que se entrega como oferta de vida, como poesia. Salmo 32, 33. O Senhor pousa o seu olhar sobre os que o temem, versículo 18, sobre aqueles que contam com a sua misericórdia. Lembra de Isaías? Sara estava só, padecendo da esterilidade, consequência do pecado. E o Senhor a olha, a abençoa e a multiplica. O Senhor pousa o olhar sobre os que o temem e aqueles que confiam esperando no seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Para da morte libertar as vidas e alimentá-los no deserto, na penúria. Rezemos isso. Nos deixemos alimentar por Deus. Experimente nesta hora a misericórdia, o amor de Deus, a sua ternura no deserto. Lançando para fora tudo aquilo que em sua vida é morte, medo, apego, depressão, desânimo, desamparo, para assim trazer coragem, força, luz, vida e consolo. Abraão é chamado a fazer uma erradicação de si, daquilo que possui, viver suficientemente de Deus, abrir mão de suas seguranças, daquilo que pretensamente pudesse conquistar por si só, para experimentar o amor de Deus, que nos dá o alimento no tempo certo. Vamos ao Evangelho. O Evangelho previsto nesta liturgia. Nós estamos em Mateus 17. Em Mateus 17, o Evangelho da Transfiguração. Na Transfiguração aparecem duas testemunhas, Moisés e Elias. Moisés é aquele que é Ebed Yav, é o servo do Deus vivente. Ele é quem deve, como legislador e como guia em nome de Deus, conduzir o povo deserto adentro. É Moisés quem faz a travessia do deserto e a libertação. Deserto, travessia, libertação. Vejamos Elias. Elias é aquele que, por conta da dureza do coração de Jezebel e do seu esposo Acabe, fecha os céus para que não chova. A chuva
bênção da parte de Deus, que faz brotar o jardim. O povo que desobedece, mais uma vez, em nome de seus desejos, Jezabel e seus balaíns, sacerdotes que oferecem culto a deuses pagãos. Portanto, Deus então fecha os céus para que pare de cair a água que faz fecundar a terra e assim no deserto o povo possa voltar para Deus. Uma belíssima obra, Elias de Mendelssohn. Uma obra onde Mendelssohn traduz todo o itinerário do profeta Elias. E aí Mendelssohn diz a dor deste momento, do deserto, dos céus fechados. Os rios estão exaustos. A língua dos nascituros colou no céu da boca, porque parou de chover. É isto, não é? A dureza do coração humano que vai causando o deserto. É por isso que Elias e Moisés devem aparecer, porque falam de deserto, deste lugar da travessia. E quando nós vamos lá, a narrativa da transfiguração segundo Lucas 9, versículo 31. Lucas 9, versículo 31, assim diz: apareceram em glória Moisés e Elias conversando sobre o êxodo que Jesus estava para consumar em Jerusalém. O êxodo, ek rodos, ek a partir de rodos, de onde vem rodovia, caminho. Jesus tem que fazer um caminho a partir de, lembra de Abraão? Abraão tem que fazer uma erradicação de si. Sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai. Jesus, em sendo Deus, sai do lugar da condição divina, sai de Nazaré da Galileia e vai para Jerusalém entregar a vida. Este êxodo que o Cristo experimenta é também o êxodo que nós experimentamos. E este é o itinerário da Quaresma. Junto com Abraão, com Jesus Cristo, todos nós iremos experimentar este êxodo. Vamos lá, a carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus, onde está sendo retomado este itinerário de Jesus Cristo e que entra na dor de Jesus Cristo. Vamos ao capítulo 5 da carta aos Hebreus, versículos 7 a 9. Cristo, nos dias de sua vida terrena, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que tinha poder de salvá-lo da morte. E foi atendido por causa de sua livre submissão. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa obediência por aquilo que sofreu. Quando, porém, levou a termo sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos que lhe obedecem. O filho teve que atravessar esse deserto para, em sua desobediência, restaurar aquilo que a desobediência de Adão e Eva nos fizera perder. E ele sofreu para assim se tornar para nós causa de salvação, a nós que somos chamados à obediência da fé no deserto. E ele é libertado para além da morte. Ouvido e libertado para além da morte. É isto, não é? Daqui a algumas semanas, na Páscoa, iremos celebrar isso. Também nós experimentamos um êxodo, passamos pela paixão de Cristo para podermos ser entrelaçados pela ressurreição de Cristo. O Filho só torna-se para nós causa de salvação. E vamos agora à segunda leitura de hoje. Leitura da carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo. Vamos à segunda leitura de hoje, segunda carta a Timóteo. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 8. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 8. Olha o convite do apóstolo Paulo a seu filho Timóteo. Sofre comigo por causa do Evangelho. Entende? Abraão teve o seu êxodo, o povo teve o seu êxodo, Cristo teve o seu êxodo, Paulo teve o seu êxodo, Timóteo teve o seu êxodo, você, eu, nós temos o nosso êxodo. Sofremos por causa do Evangelho. Para lembrar aquilo que diz o apóstolo Paulo em Colossenses 1:24, completo na minha carne o que falta no sofrimento de Cristo. Todos nós tomamos uma parte neste sofrimento. Porque assim, versículo 9, Deus nos chamou por uma vocação santa, não em atenção às nossas obras,
mas como desígnio de sua graça, a qual nos foi dada em Jesus Cristo. Esta graça foi revelada por meio da manifestação de nosso Salvador, o Cristo Jesus, o qual destruiu a morte e fez brilhar a vida. Entende a transfiguração? É uma antecipação daquilo que Cristo irá realizar em Jerusalém. Sendo obediente, se torna causa de salvação para nós, destrói a morte e faz brilhar a vida, para que em meio às sombras e os desertos que todos nós experimentamos, possa despontar a luz, aquela mesma luz genesíaca, fonte das bênçãos e das vidas, da vida, que jamais irá se apagar, luz que vive, daquele que brilha e vive e reina para sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Contemplemos, nos encontremos com esta graça, nos deixemos transfigurar nesta experiência da saída de nós para nos tornarmos maiores do que nós mesmos. Obrigado pela sua companhia, que bom poder estar com você, olhando para a cruz de Jesus Cristo, nesta aparente desfiguração, para nos transfigurarmos segundo a sua ressurreição. Até breve, esperamos você na semana que vem.